convidado muito especial, Moisés Isagui, que ele nos veio falar da viagem astral consciente e a ufologia. Muito especialmente para o Moisés, meu grande abraço, porque é uma pessoa que eu já vi muitos vídeos dele no YouTube e gosto muito especialmente, principalmente aquele sobre Neptuno. Muito obrigado, Moisés. Ok, então boa noite a todos, né? O assunto que a gente vai falar, eu só gostaria de fazer uma pergunta: se as pessoas aqui aceitam a espiritualidade? A espiritualidade que vocês aceitam, ela toca no assunto reencarnação? Sim? Eu gostaria que levantassem a mão aqueles que aceitam isso, por favor. Ah, tá ok. Então tá bom. Então fica mais fácil eu falar. Olha, eu vou começar a história do começo, que tem gente que já ouviu muitas vezes, mas da época em que eu tinha 7 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência fora do corpo. Essa experiência, ela aconteceu. Eu morava num lugar muito simples, numa casa de madeira, em Manaus, Amazonas, no Brasil, e ela foi muito importante para mim, porque a minha vida toda teve uma mudança muito grande. Deixa eu arrumar aqui. Acho que eu residia num lugar que era muito simples. Eu era um garotinho, lá no Brasil. Eu vou pedir desculpa para vocês se eu usar alguma palavra que seja incoerente ou que seja ofensiva, porque eu não conheço muito bem o português de Portugal, apesar de os meus avós serem portugueses, eles terem sido portugueses. E eu estava de calção no meio da rua, numa rua de terra, e a lua era muito grande, porque Manaus fica exatamente na área do Equador, né? Eu fiquei olhando aquela lua. Minha mãe me chamou para dormir, porque lá se dormia muito cedo, né? Então vamos dormir, era mais ou menos 6 horas da tarde, você tinha que dormir 6, 7 horas da tarde. E aconteceu uma coisa, eu dormia numa rede, eu não sei se aqui em Portugal tem redes, para se dormir tem redes, e fui dormir na rede num quarto, eu e meu irmão dormíamos nesse quarto. Acontece que foi uma coisa bem engraçada, porque no gancho da rede tinha uma roupa qualquer. Como eu era um garotinho, né, e muito pequenininho ali e franzino, tinha algumas coisas que me assustavam. A luz apagada e a luz de fora entrava pelas frestas da madeira, porque a casa era de madeira. Então fazia uma coisa meio lúgubre, né? Eu olhava para aquele negócio pendurado naquele gancho e para mim aquilo era um terrível monstro, né? Minha imaginação era horrível. Eu me enrolei na rede para me proteger do monstro, na minha cabeça infantil, e só que quando eu acordei fora do corpo, observando o meu corpo muito à vontade na rede, né? E dessa forma eu iniciei a minha primeira projeção astral. Eu não senti medo nenhum, eu nem senti nenhum tipo de desconforto, na verdade, porque a primeira coisa que a gente vai falar assim: puxa, mas você não ficou apavorado? De repente você está vendo o teu corpo. Eu me senti muito confortável flutuando, vendo o meu corpo. Atravessei a parede, que era de madeira, segui por um pequeno corredor, e o meu pai e a minha mãe estavam numa cadeira de balanço, a minha mãe fazendo crochê e o meu pai lendo um livro. E eles ficavam conversando. O que aconteceu é que eu tentei falar com ele, mas eles não responderam, então eu não entendi direito, né? Mas eu fui tracionado de volta para o quarto, atravessei a outra parede que dava para a varanda e fui até a frente da casa. Essa experiência, ela foi uma experiência com uma lucidez muito alta, por isso que eu estou contando para vocês. Eu sei que pode até se tornar cansativo, mas de verdade foi ela que iniciou todo o meu processo de consciência no entendimento da espiritualidade. Na frente da casa eu pude observar que tinha os vizinhos conversando, como na época se fazia muito. Eu não sei se aqui tem essa mania, o pessoal tem essa maneira de fazer, de ficar se reunindo no fim do dia na frente da casa, e os vizinhos conversavam. E eu pude observá-los
E também pude ver, que foi o mais marcante, uma garotinha que era minha vizinha se aproximar de mim, flutuando no ar como eu estava. E aí ela me abraçou. Isso foi uma coisa marcante. Nós nos abraçamos com muita vergonha, porque naquela época era terrível, né? Você não podia, um garotinho não podia tocar numa garotinha, né? Não existia essa coisa que a gente tem hoje, né? As pessoas são muito mais abertas, né? A globalização e tudo mais. Mas eu fui tracionado para o quarto de novo, e aí eu anotei aquilo com muito medo, porque foi uma coisa muito forte, né? Só que eu anotava em papel de pão. Na época o papel de pão era de cor cinza. Eu anotei no papel de pão e escondi embaixo da casa, entre as madeiras que seguravam a casa, para ninguém ver, porque senão eu poderia ter um problema sério com isso. No outro dia, eu fiquei com muita vergonha de conversar com a minha amiguinha e colega também, porque a gente estudava na mesma escola. Mas ela foi mais corajosa que eu e ela disse que tinha acontecido uma coisa que ela precisava me contar, que ela tinha tido um sonho. Só que eu tive naquele momento uma percepção que hoje me admira eu ter tido aquela percepção, que eu falei para ela o seguinte, eu disse, não fala, deixa eu escrever, aí você fala. E ela falou, mas o que você vai escrever? Eu falei, não, deixa eu escrever. Aí eu anotei mais ou menos o que tinha ocorrido, e aí falei, fala o que aconteceu. Aí ela disse que à noite ela tinha me visto e nós tínhamos nos abraçado. Ela morrendo de vergonha do lado de lá e eu morrendo de vergonha do lado de cá, porque era um negócio terrível. 2 garotinhos, né, de 7 anos. Mas aí eu mostrei para ela, falei, foi a mesma coisa que aconteceu comigo, não foi um sonho, mas eu não sabia que não era um sonho. Só que eu estou contando isso para vocês entenderem o processo, até porque foi fundado o SEC, porque eu fundei o Centro de Estudos da Consciência. Aquela experiência foi muito marcante. Eu fiquei com muito receio que alguém soubesse daquilo. Mas, dentro de mim, o impulso era que eu repetisse aquilo. Aquilo tinha que ser repetido. Eu não podia perder. Foi um estado de liberdade intenso, que não dá nem para descrever, por mais que eu queira. Eu organizei o quarto do mesmo jeito que estava no dia anterior, inclusive com a roupa pendurada no gancho, tudo bonitinho, para que ocorresse novamente aquele fenômeno. E aconteceu. No outro dia, novamente eu saí do corpo. E eu passei, por conta disso, a criar um ritual que era para não perder essa possibilidade. Eu colocava tudo do mesmo jeito, deitava do mesmo jeito que eu deitei, fechava a rede e depois eu acordava fora do corpo. Isso foi se repetindo, só que eu fui aprendendo a lidar com isso. Então eu comecei a flutuar fora da casa, flutuava por cima de um abacateiro que tinha na casa. Um dia aconteceu uma coisa, como isso faz muitos anos, e o meu pai, ele gostava muito de atirar, né? Ele foi inclusive campeão sul-americano de tiro em alvo. Ele costumava sair da casa de manhã com um revólver que ele tinha, ele sentava no chão e ele cortava os abacates pelo talo. Era o orgulho da vida dele fazer isso, né? Mas um dia não tinha abacates, mas eu tinha visto abacates que ele não poderia ver e ninguém poderia ver, porque eu saía e ficava ali por cima. E eu falei para ele assim, pai, tem um abacate sim, que eu sei onde está. E aí fui procurando um ângulo e falei, olha, não falei, tem um abacate lá em cima. Ele ficou muito bravo comigo, porque ele não queria que eu subisse no abacateiro. Mas eu não podia dizer para ele que eu não subi no abacateiro. Certo? Como é que eu ia enxergar aquele abacate? Eu teria que ter ido muito alto. E aí eu pedi desculpas e foi uma coisa meio confusa, né? E ele acabou pegando o abacate e ficou por isso. Mas uma coisa que aconteceu é que eu continuei anotando todos os dias e mudamos para o Rio de Janeiro. Eu fui morar numa cidade no Rio de Janeiro, onde eu tive centenas de experiências. O nome da cidade é Nova Friburgo. Na época, Nova Friburgo era uma cidade maravilhosa e a minha mãe dizia que era uma cidade europeia, brincando comigo.
Então, o que acontecia, eu vou relatar para vocês rapidamente para que vocês entendam o que é a projeção astral. Eu dormia e a minha mãe gostava muito de morangos. E lá nos caminhos das estradas em Nova Friburgo tinham morangos silvestres. E eu saía flutuando, achava os morangos. No outro dia eu ia com ela e ela pegava os morangos. E ela perguntava para mim como é que eu achava os morangos. Eu falava, mãe, eu ando por tudo quanto é lugar, eu sou um garotinho. Eu tinha sempre uma justificativa muito boba, mas que ela não parecia não dar importância. Eu fazia isso, fiz inúmeras vezes. Um dia, quando eu fiz uma experiência dessas, eu vi uma imagem que não era do local. Não era do local. Eu vi uma cena em que tinha um rio. Esse rio tinha casas que eram muito de característica europeia do outro lado, um homem andando do outro lado do rio, né? Tinha um muro, ele andando do outro lado, e ele passava e ele olhava para mim e ficava me olhando de uma forma muito estranha para mim, que era muito criança. E ele passou olhando e continuou andando e foi virando o rosto para mim. Foi uma coisa que me marcou, eu não entendi aquilo direito, mas eu anotei esse tipo de fato, né? Bom, o tempo foi passando e eu nunca me preocupei muito com OVNIs. A única coisa é que no primeiro dia que eu tive projeção astral, eu estava olhando para a Lua. Eu estava parado no meio da rua, descalço, e essa imagem para mim era como se eu estivesse me vendo e olhando para uma lua imensa. Então, quando eu fui para São Paulo, que meu pai mudou para São Paulo, a minha primeira ideia, eu já tinha uma certa facilidade para me projetar, e eu devo confessar para vocês, isso não é ser melhor ou pior. Talvez pela minha obsessividade, não perder a capacidade de me projetar fora do corpo, eu tomava todos os cuidados possíveis. Então, por exemplo, eu evitava bebida de todo tipo, nem chegava perto, cigarro, mesmo as pessoas que fumavam, porque eu achava que isso ia criar algum tipo de confusão para mim. Pessoas que eram muito nervosas ou agitadas, que eu achava que poderiam causar alteração em mim. Depois eu fui entender por que eu fazia isso. Então eu tinha alguns cuidados, mas tudo sempre anotado e de forma que eu pudesse um dia utilizar isso de algum jeito que eu ainda não sabia qual era. Eu relatava para algumas pessoas as experiências, mas relatava como se fossem sonhos. Mas tinha um amigo, essa pessoa foi muito importante na minha vida, ainda é, que eu podia contar para ele. E aconteceu um fato que foi assim. Ele tinha um irmão e o irmão dele estava com algumas dificuldades. E ele chegou para mim e disse assim, Moisés, você acha que a gente pode ajudar o meu irmão? Você não pode dar uma saidinha e fazer alguma coisa para ajudá-lo? Eu falei, eu acho que eu não posso fazer isso, né? Eu era adolescente, né? Eu acho que eu não posso fazer isso. Mas eu cometi um erro que depois eu me ressenti muito na minha vida. Eu falei, mas eu posso tentar fazer uma projeção astral para ver, né? Quando eu fiz a projeção astral, eu vi o dia da morte do irmão dele. O dia e a hora. Na minha inocência, quando eu voltei para ele, ele falou, você conseguiu? Eu falei, teu irmão vai morrer na quarta-feira às 14 horas. Aí eu falei, mas eu já tinha falado. Eu não tinha a condição de ter discernimento. Isso foi muito pesado para mim depois. Ele falou, você está dizendo que o meu irmão vai morrer? Eu não sabia o que falar. Porque não dá para você desfazer uma coisa que você falou com tanta segurança. Aquilo aconteceu. As coisas que a gente sente no nosso coração, a gente consegue transmitir de uma forma que o outro sempre vai acreditar. A não ser que o outro seja tão mentiroso e tão mitomaníaco que ele não queira aceitar nada do que é verdade. Bom, o irmão dele morreu mesmo. Foi uma situação confusa, porque era mais ou menos assim, você decretou a morte do meu irmão,
com o que você falou. Isso foi pesado. Mas depois, com o tempo, a gente conseguiu se reorganizar, né? E hoje a gente consegue conversar de uma forma muito feliz, até porque eu acabei fazendo muitas coisas que mudaram a vida dele. Eu não conseguia entender direito, mas olha só um evento que aconteceu e que agora vocês vão poder ver por que eu fui lá na frente para retornar. Um dia eu estava numa rua chamada Rua Lobo da Almada, em Manaus. Eu era bem garotinho, eu estava sentado numa escada dentro de casa, uma escada de madeira, com uma porta aberta, uma porta grande dessas portas antigas, e eu ouvi um zumbido. Esse zumbido, ele era muito baixinho, mas eu fiquei, o que será esse zumbido? Eu saí na rua. Quando eu saí na rua, que eu olhei para cima, a uns 35 metros de altura, tinha um imenso disco com 3 bolas embaixo, que se movimentava muito lentamente. Parecia que ninguém via. Ninguém olhava para cima, e eu estava olhando, mas aquilo foi estranho. Aí eu comecei a acompanhar aquele disco, entrei pela minha casa, segui por um corredor comprido que tinha na casa, subi no muro, até o momento que não dava mais para vê-lo, voltei correndo, dei a volta no quarteirão e vi ele continuar. Aí já tinham pessoas vendo esse disco. Mas parecia que a negação do ser humano é tão alta que a gente só vê o que a gente quer ver. Nesse momento eu não entendia, mas para mim isso foi muito marcante. Bom, eu comecei, e durante a minha vida eu fiz algumas coisas que para mim pareciam brincadeiras. Eu via consciências de baixa estatura, que eram muito desprendidas e alegres, elas ficavam perto de mim. Eu devo confessar para vocês que eu tinha muito medo disso, porque o meu pai falava que quem era louco ia parar no Melo Mato, que era um hospital psiquiátrico, onde ficavam todas as pessoas que ficavam gritando e perdidas. Então eu não contava, mas eu os via. Mas eu via também, na hora do almoço, espíritos que ficavam ali para pegar comida. Essas coisas são complicadas de falar, porque a minha mãe às vezes colocava comida no prato e o espírito vinha e enfiava o dedo na comida, e eu falava, não quero essa comida, eu não quero. E a minha mãe falava, você vai comer. Eu não quero essa comida, mãe, eu não vou comer de jeito nenhum. Ela, você vai comer porque eu vou colocar essa comida na tua boca. E aí, eu não queria comer, e ela acabava me fazendo comer, tampando meu nariz, eu tinha que abrir a boca, né? Aquelas coisas de mãe. E aí enfiava a comida, e não põe para fora, aquela coisa que foi me seguindo, até eu descobrir mais tarde que a minha mãe também via os mesmos espíritos que eu. Certo? Mas ela não queria que eu soubesse disso por vários motivos. Bom, essa experiência com o OVNI foi marcante, mas eu tive outras experiências de eu estar andando na rua e ver ter avistamentos. Isso nunca me incomodou muito, mas quando foi lá pelos 17 anos, eu tive uma primeira experiência que não foi em projeção astral, mas foi em corpo mental. Eu não parei de praticar isso, eu não parei de anotar. Eu não sabia direito o que fazer. Eu procurei, fiz minhas buscas em tudo quanto é religião que vocês possam imaginar. Tudo quanto é local. Sempre me dava uma explicação que parecia muito vazia. Porque eu perguntava uma coisa, alguns diziam que eu tinha alguma ligação com Satanás, que eu tinha uma ligação com o demônio, outro me falava, não, isso é um dom de Deus. E as respostas para mim não tinham sentido. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque cada um de nós que está aqui nessa sala é responsável por si mesmo. Quer vocês queiram aceitar ou não. Cada um de vocês é responsável por si. Então, o que vocês fizerem com esse veículo maravilhoso que é o veículo físico, vai causar algum resultado. E o resultado pode ser bom ou mau, mas seria uma coisa maravilhosa que vocês não apontassem o dedo para ninguém, porque é o que nós vamos sempre fazer. Alguém tem que ser o culpado das besteiras que a gente faz. Coisa simples. Sentir raiva do outro. Vocês acham que isso não tem nada demais? Que isso é normal? Todo mundo tem raiva? Vocês podem ter certeza que isso é comum
não é normal. A pessoa se embriagar, mas todo mundo se embriaga. Isso pode ser comum, mas não é normal. A gente tendo mais conhecimento das nossas energias, nós vamos descobrir um universo absolutamente diferente. Fumar. A pessoa fuma e ela acha que ela fuma sozinha. Você fuma com um monte de gente à tua volta. É muita gente. Como você não vê, está tudo bem. Agora, me diga uma coisa, cá entre nós. Se vocês fossem um extraterrestre, vocês gostariam de ficar perto de uma pessoa com o nível de desequilíbrio que nós, seres humanos, temos? Nós somos os próprios destruidores desse planeta. Na minha opinião, nós somos a pior coisa que existe nesse planeta. Para começar, nenhum de nós aqui tem um rosto igual. Nós somos todos dissonantes, diferentes. Nós somos contextos emocionais muito primitivos. Se nós fôssemos muito evoluídos, nós não teríamos ego e seríamos absolutamente iguais. Ninguém teria que usar talquinho, pozinho, se preocupar com o cabelo, com nada. Nós somos primitivos, gente. Nós temos que assumir isso, porque eu penso que com todas as experiências, com consciências extraterrestres que eu já tive, você não vai conseguir ir muito longe se eles falarem um A para você. Sabe por quê? Porque nós não entendemos. Nós não conseguimos nem enxergar o que nós somos. O que é uma coisa bastante vergonhosa para nós. Hoje, nós estávamos no Museu da Marinha. E eu fiquei olhando aqueles armamentos todos dos quais nós nos orgulhamos. Não estou falando que são vocês, estou falando que eu estou incluso nisso. Nós nos orgulhamos das piores drogas que nós fazemos. Armamento para destruir o semelhante. Nós investimos bilhões de tudo que é dinheiro que existe nesse planeta para matar o outro. E depois a gente diz que nós vencemos. Nós vencemos. Olha, nós somos apenas uma experiência nesse planeta. É melhor nós entendermos isso. Somos uma experiência. E como experiência, nós vamos ter que fazer um esforço muito grande para ser melhores do que nós somos. Eu fui buscando e trabalhando nesse sentido. Até um dia que eu tive uma experiência, eu estava morando em São Paulo, fui até Manaus para visitar o meu irmão que morava lá, estando numa casa, na sala, eu vi uma consciência zeta na minha frente. Só isso. Você sabe o que é você ver um extraterrestre na tua frente? Nós só precisamos parar de nos enganar e achar que os extraterrestres são todos diferentes, cheios de coisas de parafernálias. Nós precisamos parar de nos enganar que os extraterrestres pegam armamentos super sofisticados para vir nos destruir. Por isso nós ficamos criando um monte de coisa. Consciências muito desenvolvidas e evoluídas, elas não precisam nos dizimar. Elas não precisam roubar ouro, não precisam roubar nenhum material daqui, não. Uma consciência num nível de evolução muito alto, ela faz o que ela quer com qualquer material que existir. Só isso. Nós ficamos inventando naves que têm janelinhas. Olha o que eu vou falar para vocês. Estou tomando a liberdade de falar isso e me expondo, mesmo que vocês não aceitem. Mas eu gostaria que a gente tivesse um pouco de clareza de pensamento e esclarecimento para a gente fazer um caminho melhor para nós, para a gente aceitar os nãos da nossa vida. Nós não aceitamos não. Nós só queremos sim. Nós só queremos que o outro confirme. Mas vocês podem me questionar à vontade aqui, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que vocês falarem vai ser muito bem-vindo, porque só acrescenta. Não dá para a gente conviver achando que está certo. Não é assim que funciona o universo. O número de incertezas e de erros que existe neste universo é muito maior do que o número de certezas. Dá uma olhadinha. Olha, eu fiz uma afirmação há um tempo atrás na internet e essa afirmação me custou centenas de e-mails. Eu disse o seguinte, bom, há 40 anos atrás eu disse que havia um buraco negro no centro da galáxia. Isso eu falei. Só isso. Aí depois eles vieram descobrir que tinha. Aí vieram falar para mim, não, tem um buraco negro no meio da galáxia. Não. Se você conseguir fazer uma projeção astral lúcida, você vai saber muito mais coisas do que toda a nossa tecnologia reunida.
consegue fazer. Você não consegue acessar alguns lugares com a tecnologia que você consegue através de projeção astral lúcida. Sabe qual a dificuldade? É que você tem que ter um tal empenho nesse trabalho que você consiga fazer uma projeção astral lúcida. Você vai ter que vencer o teu ego e o que você é, os teus nãos, as tuas dificuldades, os teus conflitos. Isso nós vamos ter que fazer. Pense se é muito fácil. É fácil você apontar o dedo para você mesmo? Quem disse isso? É verdade? Você não tem raiva? Nenhuma. Então tá certo. Então eu tenho aqui à minha frente uma pessoa que não tem raiva nenhuma. Você nunca sentiu nenhuma dificuldade para lidar com alguém? Você já sentiu alguma vez dificuldade para lidar com alguma pessoa? Claro que sim. Já? Sim. Qual foi a dificuldade que você sentiu? Várias. Hã? Várias. Eu não entendi. Várias. Várias. Várias, Muitas. diversas. Várias. Você pode dizer uma? Querer expor um pensamento e não conseguir verbalizá-lo. Pensamento não verbalizar, não conseguir verbalizar. Tá. Então tá ótimo. Então tá legal. O teu nome qual é, querida? Ana. Ana. Deixa eu dar uma explicação para vocês. As nossas dificuldades, inclusive a de tentar falar e não conseguir, ela reside nos nossos chakras mais baixos. O divisor dos chakras, vocês têm o conhecimento do que são chakras? Sim. Então, na nossa literatura, a gente tem vários números de chakras, né? Algumas apresentam 9, outras 6, outras 7. Se a gente considerar 7 chakras, o chakra básico, que é o sexual, o esplênico, o umbilical, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário, nós vamos ter 7 chakras. Esses que estão acima do chakra cardíaco, eles não respondem ao ambiente, certo? Se você estiver trabalhando abaixo do chakra cardíaco, você responde ao ambiente. Então, se você tiver dificuldade para falar em algum momento, ou algum tipo de dificuldade na relação com o outro, você tem raiva. Mesmo que você não enxergue, certo? Vocês vão falar, mas isso é possível? Sim, gente. Nós precisamos, para entender os extraterrestres, saber como é que a nossa consciência funciona. A nossa consciência funciona ao nível das energias geradas por cada chakra. Se você estiver trabalhando a maior parte com o chakra básico, que é o chakra da sexualidade, as suas reações dentro de qualquer contexto, elas são sempre impensadas. Você reage simplesmente. O chakra esplênico, você também reage. O chakra umbilical, você reage. Quando você chega ao nível do chakra cardíaco, você começa a trabalhar numa linearidade energética, se você estiver usando os raios superiores do chakra cardíaco. Linearidade energética significa que o outro pode falar o que quiser para você, que você não responde a ele, instintivamente. Você vai conversar. O teu ego acabou de perder. E nós alimentamos o ego o tempo todo. Cada um de nós aqui tem que ter um nome. E aí a gente defende esse nome com garras, né, e dentes. Nós fazemos isso porque nós não estamos desarmados. Nós precisamos nos desarmar, não é, Ana? Você concorda que todos nós precisamos nos desarmar? Para que a gente veja a verdade. Eu sou extremamente agradecido por vocês estarem aqui e me darem a oportunidade de falar sobre isso. Mas a gente precisa ser muito sincero para que cada um possa crescer. Senão, a minha viagem do Brasil para cá seria inútil do meu ponto de vista. E vocês vão poder fazer as perguntas que quiserem depois. Mas a consciência zeta que se apresentou para mim, ela emitia uma luminosidade através dos chakras e os formatos também, que eram absolutamente diferentes dos formatos terrenos. Quando você expande a tua energia através dos chakras, normalmente ela tem a forma de glóbulos, elas são redondas, devido ao formato do chakra. Esse é o nosso nível. A nossa aura, ela é formada pela exteriorização das energias dos chakras. Então, aquela ideia que a gente tem de que você tem uma boa aura ou uma má aura, é melhor... Como é que se fala lixo aqui? Lixo igual. É melhor a gente jogar no lixo. Porque cada um de vocês é exatamente o que pensa e é exatamente o comportamento que realiza. Cada um de nós tem que tratar o outro da melhor forma possível.
com o máximo carinho, com o máximo de acolhimento e respeito. É isso que nós temos que fazer. Vejam se é fácil fazer isso. Sabe por quê? Porque nós todos aqui falamos de amor, e nós nem sabemos o que é isso. Se a gente soubesse o que é amor, nós nem estaríamos reunidos aqui. Podem ter certeza disso. Amor é um estado absolutamente globalizador. Amor é você acolher todas as pessoas. Aí você fala, mas eu amo meu marido, eu amo a minha esposa. Não, você não ama o teu marido nem a tua esposa. Nós somos seres carentes, nós precisamos do afeto e do acolhimento do outro, porque nós não entendemos o que é o amor. A gente tem que aceitar todas as pessoas e escolher uma para ser nosso companheiro. É muito diferente. Você ama todas e escolhe uma pessoa para fazer o caminho com você. Isso parece complexo, mas eu penso, depois que eu vi essa consciência zeta, como é que pode uma coisa dessas? Como é que você pode, de verdade, achar que sabe alguma coisa? A gente teve um contato que durou 3 segundos. Eu recebi tanta informação em bloco, não é sequencial. As informações que eu estou passando para vocês são sequenciais. Eu vou ter que falar aqui para vocês, certo? E vocês vão... Se fosse em bloco, eu vinha aqui, olhava para vocês e saía. Vocês já teriam toda a informação. Essa informação em bloco, a gente só consegue praticá-la quando a gente está na dimensão astral ou no campo mental. Você sai do teu corpo, vai para o corpo astral, né? Transita a tua consciência para o corpo astral, do corpo astral você transita ela para o campo mental, onde você já entende tudo. Se eu tivesse projetado aqui no corpo mental, eu poderia descrever a vida de cada um e todas as reencarnações de vocês. Isso é uma informação em bloco. Uma consciência dessa, ela tem isso. Aí nós queremos colocar armamentos na mão dela. Por que ela precisaria destruir a todos nós que parecemos minhocas na frente dela? Desculpa, minhoca. Vocês acham que uma consciência avançada... Vocês sabem como é que funciona e se interam entre elas? Depois que isso aconteceu, eu fui começar a entender tudo aquilo que estava à minha volta. Cada vez mais. Eu sabia mais ou menos, mas foi ficando mais claro. É um processo de trabalho da nossa parte. Então eu tive em localidades intraterrestres onde eles têm bases. Só isso. Aí você vai falar, puxa, isso é verdade? Olha, não me interessa o que vocês pensam com relação a isso, porque vou falar com a maior sinceridade da história. Tudo que vocês me falarem é importante. Eu não sei se o que eu falo é importante. Eu não sei. Talvez alguém fale, puxa, isso que ele falou tem a ver, né? Mas vocês já imaginaram você entrar dentro de uma nave zeta alguma vez? Projetado fora do corpo? Aí vocês vão olhar a nave e vocês vão ver que não tem, cheio de botõezinhos, luzinhas piscando e aqueles numerinhos, sabe? Nós estamos muito atrás, gente. Mas tão atrás que a gente consegue conceber que uma nave que dá um disparo de 10 mil quilômetros por segundo, ela tem que ter muita tecnologia e muito conhecimento. Uma nave que anda fazendo voos e circunvoluções com ângulos retos, que propulsão que ela usa? As nossas naves, elas só têm propulsão para ir para frente. Se você precisar desviar de alguma coisa, como é que você faz isso? Sabe por quê? Porque o nosso conhecimento de energia ainda é primitivo. É muito idade da pedra. Se você entrar dentro de uma nave dessas, não tem nada. E você vê de dentro dela tudo. E você se movimenta para onde você quiser. É séria a coisa. É bem séria. Eu estou falando para vocês uma coisa que é resultado de experiências e que muitas vezes eu fico com muito receio de falar. Aliás, o próprio pessoal do Centro de Estudos diz, mas fala mais um pouco. Fala mais, não fica com receio, né? Eu falei para vocês do buraco negro no centro da galáxia, mas eu fiz uma afirmação um pouco pior do que essas que eu vou fazer aqui para vocês. Todos aqui acreditam que existe um espírito?
Por favor, eu gostaria que vocês levantassem a mão, porque fica todo mundo com medo. Ah, ótimo! Isso é maravilhoso, saber que existe um espírito. E vocês acreditam que o espírito é destrutível? Não. Quem acha que o espírito não é destrutível? Não é destrutível. Você também? Eu espero que não seja um espírito. Você é um espírito? Olha só, gente. Eu fui tendo experiências fora do planeta. A primeira experiência foi um horror, porque eu saí fora do planeta, comecei a flutuar por sobre a Terra, e quando eu estava flutuando, eu percebi que não existia referencial nenhum. Eu não sabia o que era para cima, o que era para baixo, o que era para o lado. Eu tinha acabado de perder o referencial do que é para baixo, que eu tenho aqui agora e vocês têm também. Tá certo? O que aconteceu é que eu voltei para o corpo instantaneamente, entrei no meu corpo físico, saí correndo para o banheiro e botei tudo para fora. E tal foi o susto que eu tomei. Foi horrível aquilo. Horrível. Talvez vocês não possam imaginar. Imaginem vocês saírem do planeta, olhar a Terra lá embaixo e falar, nossa, as coisas não são como estão escritas nos livros, nem como aparece no Discovery. Está tudo pertinho, tudo organizadinho, concorda? É isso que a gente vê. Vai atrás de uma estrela e você não vai encontrá-la. Como é que você faz? Essa foi a primeira experiência. Mas eu fui me alongando nas minhas experiências. Tá certo? Venho para trás. Eu continuei a fazer as minhas experiências. E aí eu ia cada vez mais longe. E a minha maior e primeira foi na Lua, que eu queria saber como eram as coisas. No começo você vai com muito receio. Esse microfone, eu acho que ele está com raiva de mim. Não? Não. Garantido que não. Foi na Lua. Então eu ficava flutuando sobre a Lua, aprendendo tudo que eu podia, voltava e anotava. Só isso. Só que isso fazem muitos anos e a gente não tinha essas informações como a gente tem hoje. Hoje você pega um iPhone, acessa a Lua e você vê o nome de cada cratera, vê tudo bem definido. Mas aí eu queria ir mais longe, eu fui para Marte. Aí não, mas tem vida em Marte, tem uma cara lá toda desenhada, não tem essa história? Aí você vai lá, você vai encontrar furacões imensos, um monte de coisas causadas provavelmente por uma condição climática, mas são experiências, você não vai encontrar ninguém. Você não pensa que você chega lá e tem um marciano e fala, opa, estamos aqui, estamos trabalhando também nesse sistema solar, né? Não funciona assim. Aí você vai começar a andar em tudo quanto é Lua, você vai para Saturno, você começa a ter experiências em projeção astral. Então, só para vocês terem uma ideia, nós gastamos bilhões para mandar uma nave para chegar lá e fotografar uma coisa que você pode ir através da projeção astral lúcida, chegar e ter o contato como nós estamos tendo contato aqui. Tudo que a gente precisa está aqui. Nós só precisamos vencer os nossos medos e vencer as barreiras daquilo que nós aprendemos. Eu aprendi, como vocês, uma coisa, que o espírito é imortal. Esse universo não tem nada que não seja destrutível. Vocês podem anotar isso.